E aí, gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai começar a ver alguns casos de neuro, tudo trauma crânioencefálico. A gente vai começar com as coisas mais sutis, mais discretas, para depois ir vendo uns casos que têm alteração mais exuberante e que tenha vários achados para a gente comentar. Se é a primeira vez sua aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, meu nome é Ariel, sou médico radiologista, sou assistente do grupo de emergências do Hospital das Clínicas da USP. Então vamos começar com esse caso de uma paciente feminina de 39 anos, foi queda da própria altura. Uma das formas da gente ver os traumas cranianos é começar de fora para dentro, vendo partes moles extracranianas, ver se tem espessamento, densificação, ver se tem algum hematoma subgaleal, alguma área que sugira que seja a área do golpe que a pessoa sofreu. Aí disso você procura traços de fratura no crânio e aí você vai procurar os hematomas extraaxiais, as contusões, os sangramentos, tudo mais. E aí a gente olha a parte do golpe e olha a parte do contragolpe. É o mecanismo mais clássico de ter lesão intracraniana. Então vamos ver. Aqui a gente está com a janela do crânio, a gente vai abrir um pouco a janela para partes moles. Então a gente vai olhando, procurando esse espessamento e densificação. Nesse caso, o que a gente tem é essa região aqui, esse hematoma subgaleal frontal esquerdo. Tem um discreto aqui à direita também, mas é um pouco maior à esquerda. Então parece que ela bateu a parte da frente do rosto, né? Então vamos ver janela óssea. Claro que aqui eu vou passar um pouco mais rápido para a gente ver mais casos. Mas aqui bem na região onde está aquele hematoma subgaleal, a gente não vê nenhuma fratura. Então a gente não vê nenhuma fratura nesse osso em todo o segmento que a gente avalia ele, né? Então está preservado. Feito isso, a gente volta para a janela do crânio e aí a gente vai ver o parênquima propriamente dito. Então repare que os sulcos aqui estão preservados, a gente vê bem os giros, não tem nenhum foco hemático intracraniano, não tem nenhum foco contusional. As contusões classicamente acontecem aqui na região temporal polar, fronto-basal, fronto-orbitária, nessas regiões que tem os focos contusionais. Não tem nenhum outro foco hemático que sugira lesão axonal difusa, aí você pensaria num mecanismo de trauma mais importante, né? Não tem os hematomas extraaxiais, e aí a atenuação do parênquima todo está preservado. Então esse é um exame praticamente normal, né? Só tem aqueles hematomas subgaleais que a gente viu. Vamos para mais um exame. Esse é um paciente feminino também, 80 anos, também foi queda da própria altura. Então, mesma coisa, abre a janela, começa a ver partes moles. Já chama atenção essa lesãozinha aqui que a gente vai ver com mais cuidado depois. Mas aí você vai vendo, repare que o espessamento e densificação de partes moles extracranianas está mais aqui frontal à direita, um pouco maior que a anterior. Mas também parece alguma coisa só superficial. Então a gente não vê nenhum outro espessamento extracraniano. Vamos ver o osso. Vendo janela óssea, bem aqui na região do hematoma subgaleal, a gente não tem nenhuma fratura. Ela tem uma hiperostose frontal benigna, que é esperado para essa faixa etária, né? E aí aquela lesãozinha que a gente estava vendo, a gente vê que ela é uma lesão extraaxial, com bastante calcificação de permeio, tem uma ampla base de implantação dural e uma hiperostose adjacente. Então é sugestivo de uma lesão de natureza meníngeo, um meningioma. E aí a gente olha todo o osso craniano, não vemos fraturas. Então vamos continuar vendo, vamos voltar para o crânio. E aí voltando para o crânio, a gente vê que aquela lesãozinha extraaxial faz uma impressão aqui no giro frontal superior, mas não tem edema, né? Não muda a atenuação do parênquima aqui. A gente vê que é um cérebro de idoso, né? Tem mais espaço licórico, tem essas zonas hipatenuantes aqui na substância branca, sugestivo de microangiopatia, gliose, mas a gente também não vê focos hemáticos, hematomas extraaxiais, tem ateromatose aqui carotídea, mas nada traumático agudo. Então, também um hematoma subgaleal um pouco maior e um meningioma aqui de achado incidental. Vamos para mais um caso.
Esse caso é de uma criança, também foi queda. Essa é uma alteração que, quando presente, acontece em criança, é clássico de algum tipo de fratura de criança. Então vamos ver partes moles. Partes moles aqui, a gente não vê grandes espessamentos, grandes alterações. O que chama atenção é essa área aqui que fica um pouco irregular. A gente vê que o osso parietal aqui está um pouco afundado, né? E a partes moles também acompanha isso. Então essa é a região que chama atenção. Não tem nada espessado aqui na região de contragolpe. Vamos ver o osso mesmo. Chegando no osso, aqui o que a gente vê são as suturas, né? Está preservado, é habitual para essa faixa etária. E aí chega naquela região, a gente vê essa deformidade óssea. Você vê que o osso está um pouco afundado, mas você não vê nitidamente um traço de fratura. Isso daí parece uma bolinha de ping-pong que a gente pegou e amassou. Então, realmente ganha esse nome, uma fratura em ping-pong. E aí, você não vê a fratura, vamos voltar, e aí a gente procura de novo o parênquima se tem alguma alteração. Mesma coisa, não tem hematoma extraxial, a gente não vê foco contusional, foco hemático de permeio. O que tem de espaço licórico no resto está tudo preservado dentro do habitual para uma criança. Então, é aquela fratura. Está com dúvida? Reformata, vamos olhar nas reconstruções para ver como fica. E aí aqui aparece aquele afundamento do osso parietal. Aqui tudo são as suturas, né? Estão preservadas. E aí aqui numa visão posterior, o amassado, aquele padrão que a gente já tinha visto nos cortes finos. É isso aí, vamos para mais um caso. Esse caso é um paciente masculino de 40 anos, foi trauma. Repare que a gente nem começou a ver o exame, já tem esse espessamento, esse hematoma subgaleal aqui exuberante na autoconvexidade. Então a gente vai descendo, está vendo a área do golpe, já aparece aqui um hematoma extraaxial, ele tem uma morfologia epidural. Se você tem dúvida ainda no morfologia de hematoma epidural, subdural, se isso te atrapalha um pouco, vamos ver uma animaçãozinha que talvez ajude e aí a gente volta nesse caso. Entre o cérebro e o osso há 3 membranas de revestimento, sendo de fora para dentro a dura mater, a aracnoide e a pia mater. No contexto de trauma é mais importante a gente focar na dura mater. Ela encontra-se aderida aos ossos do crânio através das suturas, as regiões de junção do quebra-cabeça dos vários ossos que compõem a calota craniana. Em um trauma, ao fraturar um osso, geralmente região temporal, temporoparietal, o mecanismo mais comum é ter uma lesão da artéria meningeia média ou de alguns de seus ramos. Surgirá um sangramento entre o osso e a dura mater. Como a dura está aderida às suturas, o hematoma que surgirá respeitará esses limites, apresentando a morfologia de uma lente biconvexa, o hematoma epidural. Agora, imagine um idoso que sofre uma queda, ocasionando um mecanismo de aceleração e desaceleração do seu crânio. O encéfalo do idoso geralmente é menor, terá mais espaço livre na cabeça, preenchido por líquido. Por esse fato, o principal mecanismo é de ocorrer lesões de algumas veias em pontes, um espaço abaixo da dura mater, um espaço subdural. Dessa forma, o hematoma que se formará não respeitará os limites das suturas, ficando com uma morfologia em foice, em crescente, sendo caracterizado o hematoma subdural. Bom, voltando para o caso, agora a gente vai ver, então, continua vendo primeiro região de partes moles extracranianas, a gente já viu que o golpe principal foi à direita, então vamos procurar a fratura, né? A gente, mesmo que não esteja vendo ainda o intracraniano, chama atenção esse hematoma, ele tem o formato de uma lente biconvexa, um hematoma epidural. Então, como a gente viu, esse hematoma epidural é muito relacionado à fratura com lesão da artéria meningeia média ou dos seus ramos. Então, vamos procurar a fratura. Vamos olhando e aí aqui aparece um traço de fratura. Na dúvida, olha as suturas. Suturas, veja que elas são todas rendilhadas, todas irregulares, e ela é envolta por esclerose, então está bem esclerótico aqui ao redor. Você vai indo, aparece um traço bem homogêneo, bem linearzinho, sem esclerose e fratura. Então a gente tem esse traço de fratura, fácil de ver.
vai descendo, ele está indo mais para anterior, chega aqui até a região da temporo-esfenoidal. Então a gente viu bem uma fratura. Vimos isso, vamos dar sequência, vamos voltar para o crânio, vamos ver lá o que a gente tem que procurar. Então chama atenção essa coleção extraaxial, a gente mede, dá o maior tamanho dela. Repare que os sulcos corticais estão apagados aqui. A gente tem uma herniação do giro do cíngulo aqui, uma herniação subfalcina para a esquerda. As estruturas da linha mediana no nível do septo peluso estão desviadas para a esquerda, então a gente traça uma linha aqui e aí mede essa distância. Os sulcos aqui estão apagados, a gente não vê a fissura silviana à direita, ela está apagada. O ventrículo lateral direito está praticamente todo comprimido, né? A gente vê um pouco aqui do corno occipital, vê um pouco do corpo, e aí a gente vê o ventrículo lateral esquerdo. Ele até tem um pouquinho de morfologia de um ventrículo de aspecto mais hipertensivo, mas não está tanto assim. Mas você vê que é bem exuberante essa coleção. Além disso, a gente vai olhar aqui embaixo, ó. Repare que na tenda livre do cerebelo você vê o parênquima se insinuando, está comprimindo aqui o tronco encefálico. Então a gente tem sinais de herniação uncal também. Além disso, esse caso é interessante porque você vai olhando, chega aqui na região temporal polar, você vê esse foco mais hipoatenuante. Então, focos hipoatenuantes num hematoma agudo, a gente tem que pensar no sinal do redemoinho, pensar em sangramento ativo. Esse caso era um corpo inteiro, então ele fez a anjo. Então vamos olhar a anjo. A gente está olhando a anjo, então vem a carótida direita, carótida interna, segmento intracraniano, chega aqui no segmento M1 da cerebral média, e aí aqui a gente chega à região temporal e aqui está o hematoma. Bem na onde estava aquela morfologia mais pretinha, a gente vê esse conteúdo hiperatenuante aqui, com um padrão de sangramento ativo. Repare que ele está até depositando, formando um nível. Então tudo isso daqui é sangramento ativo, ó. Tudo isso é sangramento ativo. Então, como a gente viu na animação, fratura do osso temporal, parietal, com lesão da artéria meningeia média e seus ramos. Geralmente a gente não vê o sangramento ativo, mas pode ser visto. Vamos ver as reconstruções para ver melhor, caracterizar melhor esse sangramento ativo. Bom, aqui está uma reconstrução 3D. Primeiro a gente está vendo o traço de fratura que a gente já tinha conseguido caracterizar lá nos cortes finos, mas aqui a gente vê direitinho toda ela. E aí a gente vai ver a anjo. Bom, a gente está vendo a anjo agora, coronal. Aqui no coronal a gente vai vendo e bem naquela região a gente caracteriza melhor o sangramento ativo. Então tudo isso daqui é sangramento ativo, aqui também. Então a gente está vendo no coronal esse sangramento ativo. No sagital é a mesma coisa. Então bem naquela região a gente vê o sangramento ativo aqui e vê o extravasamento aqui mais indo para cima, mais lateral, sangramento ativo. Bom pessoal, era isso que eu queria falar nesse vídeo, espero que tenham gostado, obrigado por assistir até aqui. Se tiver alguma crítica, sugestão, faça, vamos tentar melhorar cada vez mais esse canal de estudo. Se conhecer também alguém que tem interesse nesse tipo de conteúdo, divulgue e compartilhe. E para receber os próximos vídeos, ative a notificação. Até mais!